E aí, pessoal, beleza? Eu falei que eu ia entrar com as dúvidas mais conceituais. Eu comecei a falar sobre essa conservação da energia no último vídeo. Vou fechar hoje falando com essa conservação. Nas próximas aulas eu mostro a derivação matemática dela também. Isso é um experimento mental, tá? A gente sempre pensa, eu gosto de perguntar isso para os alunos, qual que é a quantidade de energia que vocês acham que é mandada para a Terra, que ela é devolvida para o universo? Assim, a Terra recebe, né, do Sol pacotes de energia, né, todos os dias. E, obviamente, uma parte dessa volta, seja na forma de transferência de calor, de radiação ou de qualquer outra forma, né? Vai voltar para o universo. E vocês devem imaginar que alguma outra parte talvez vá ficar aí com a Terra, né? E o que vocês acham? Tem alguma energia que fica, alguma energia que vai? Bom, a gente se propõe a pensar nisso, tem que pensar o seguinte, né? A Terra é um sistema, também é um sistema, né? Ele troca calor, né? Troca energia com as suas redondezas, recebe calor, mas também troca calor, manda calor de volta na forma de radiação, outras formas. É, mas o que realmente a gente usa, que é aproveitado para a gente usar para gerar energia nas hidrelétricas, né, na energia térmica ou energia eólica, energia dos mares, o que é usado pelas plantas para fotossíntese, né? A gente pensa assim, nossa, deve ter uma parte que deve ficar com a gente. Na verdade, não. Toda a energia que a Terra recebe do Sol, ela é mandada de volta para o universo. Por quê? Porque a Terra não está variando seu estado mais. Assim, se a gente pensar num tempo físico pequeno, né, um tempo de vida nosso, por exemplo, a Terra não varia muito a sua temperatura. Ela não exerce nenhum trabalho, né, não se expande, não se contrai. E, enfim, até as variações que nós vemos, né, que apesar do aquecimento global, elas estão acontecendo agora, mas geralmente tem uma média, né? Se a gente pensar até antes um pouco do aquecimento global, tem uma média aí que não variava muito. Eu tinha eras mais gelo e tal, eras mais quentes, mas no geral a temperatura vai uma variação média pequena. Nisso, por quê? Porque a Terra recebe essa energia e ela é utilizada pelas plantas, nós a utilizamos, nós recebemos energia solar também e utilizamos, e ela é utilizada, por exemplo, para as plantas, a gente se alimenta das plantas, essa energia se converte para a gente em outras formas, então ela vai se convertendo, né, de várias formas, só que ela é toda depois mandada de volta para o universo. A gente não fica com nada dessa energia fica na Terra, porque nada fica aumentando a energia da Terra, sabe? A variação, se a gente tivesse um pouco dessa energia que ficasse na Terra, estaria sempre aumentando a temperatura, né? Sempre aumentando a temperatura do sistema Terra constantemente. Na verdade, se olhar ao longo da história, não é isso que faz, né? A Terra tem seus processos mesmo, mas tempos mais quentes, mais frios, mas a temperatura média vai sempre se mantendo. A gente não vê esse processo de manter energia solar. Tudo que a Terra recebe, ela manda de volta. Aí a gente pensa, pô, mas então e a energia eólica, a energia solar, as formas de energia, a fotossíntese que é realizada pelas plantas, não aproveita nada, não? É aproveitado. A energia passa por elas e ela deixa de ser uma forma que era antes uma forma organizada de energia e vira formas menos organizadas de energia, até se dissipar finalmente como radiação. Mas não tem nada da Terra que fica, né, essa energia para ele. A gente pensar isso aqui, ó, a Terra nesse momento, qual que é a variação da energia? A variação da energia total da Terra, ela é... Peraí, deixa eu ver. A variação da energia total da Terra, ela é praticamente zero, não tem alterações. É aproximadamente zero, né? Aproximadamente zero. Não tem essas alterações de energia total ao longo do tempo. A energia simplesmente passa por aqui. A energia que entra, os pacotes que vão entrando constantemente de energia, né, elas vão saindo na forma de calor. Então a gente tem isso daí, esse equilíbrio termodinâmico, na verdade. A Terra, como está falado aqui, é um sistema aberto em regime permanente. Toda a energia que entra na Terra também sai da Terra. Então, de novo, de que adianta a energia que vem do Sol? Para que ela serve? Ela serve para isso aqui, ó. O Sol envia pacotes de energia mais organizadas, né? As energias que vêm do Sol são pacotes organizados com grande potencial de realizar trabalho e durante um processo natural elas vão se transformando em pacotes menos organizados, que aí voltam para o universo. O que é enviado de volta para o universo é a mesma quantidade de energia, porém a energia desorganizada com menor capacidade de realizar trabalho. Uma pergunta curiosa também. Se tiver um refrigerador, por exemplo, o refrigerador a gente usa para resfriar, né, resfriar comida. Então você pega esse refrigerador, abre a porta dele, coloca ele dentro de uma caixa que está isolada, que é essa caixa que está isolada, e liga ele na tomada.
Ou seja, a pergunta que fica é, esse refrigerador ele vai esquentar o ambiente ou ele vai resfriar o ambiente ou não vai fazer nada? Sempre há dúvida, né? O que vai acontecer com esse refrigerador? Ele está com a porta aberta, está ligado na tomada. Algumas pessoas podem pensar, pô, o trabalho do refrigerador é refrigerar, então esse ar que está aqui dentro dessa caixa isolada aqui, ele vai se resfriar. Seria o primeiro pensamento. Mas a realidade é que o ar que está dentro vai se aquecer. Por que isso acontece? Primeira lei da termodinâmica. A gente vem analisar isso aqui com a primeira lei. Olha só. A primeira lei fala pra gente o quê? Que a variação da energia total do sistema ela é igual à quantidade de calor trocado menos o trabalho que é realizado. Esta caixa, a caixa aqui que está bem selada e bem isolada, ela não troca calor com nada. Ela não está trocando calor, não está realizando trabalho. Quer dizer, perdão, ela não troca calor com nada, mas ela está conectada por esta tomada aqui, ó, à rede elétrica. Lembra que eu falei que a rede elétrica também é uma fonte de trabalho? Ou seja, neste caso aqui, o trabalho está sendo realizado pela rede elétrica no sistema. Se é um trabalho realizado no sistema, eu tenho um trabalho aqui que ele é menor do que zero. Ou seja, eu vou ter um trabalho menor do que zero, junto com esse termo negativo, significa que a minha variação da energia total ela vai ser maior do que zero. Se a minha energia total do meu sistema vai aumentar, isso indica que a minha temperatura em 2, né, após eu ligar esse refrigerador lá dentro dessa caixa, ela vai ser maior do que a temperatura em 1. Deixa eu escrever isso aqui, ó. Vou escrever isso aqui de alguma forma mais clara. Tá, como a rede elétrica realiza trabalho no sistema. Deixa eu jogar isso aqui para o lado para vocês verem. Como a rede elétrica realiza trabalho no sistema e não há troca de calor. Vou botar o não aqui de novo. Não há troca de calor, pois o sistema é selado e isolado termicamente. Então esse isolado aqui para baixo, isolado termicamente. A energia total aumenta. Viu só? A rede elétrica realiza trabalho no sistema. E o sistema não troca calor, então a energia total aumenta, porque o trabalho realizado no sistema é negativo, e na equação a gente tem esse menos aqui, então é negativo com menos na frente vai dar positivo, a variação de energia total é positiva. Com isso, a temperatura aumenta também. Beleza, tá aí, viu? Essa é a conclusão que a gente tem. Está aqui falado, explicado a mesma coisa, na verdade. Lembre-se que a variação, seja energia, energia se conserva, só a energia elétrica entra no sistema, não há trabalho, portanto a variação de energia total é positiva. Se não tiver nenhuma variação de energia cinética potencial, ou seja, não estou jogando essa caixa com a geladeira para lado nenhum. Outra pergunta curiosa, né, que a gente fala, essa questão que eu vim falando e falei na última aula, a questão da conservação da energia. Parece que é uma coisa meio garantida, mas ela não é, e ela foi meio que provada depois. E quem provou essa conservação de energia provavelmente um dos matemáticos mais importantes de todos os tempos, que é a inglesa, eu acho que não sei se era inglesa, não, talvez, eu estou confundido, acho que ela não é inglesa, acho que é talvez suíça, alguma coisa assim. A Maria Minota, ela é uma das matemáticas mais importantes de todos os tempos, porque ela descobriu relações entre simetrias e leis de conservação. A frase importante que ficou do trabalho da Noether é isso aqui, ó. Para cada família de simetrias corresponde a uma lei de conservação. Ou seja, se tiver, por exemplo, simetria translacional, significa que você tem a conservação da quantidade de movimento. Se tiver simetria rotacional, você tem conservação da quantidade de movimento angular. E a simetria temporal, indica o que é simetria temporal. Você pode realizar coisas, as leis físicas têm simetria temporal, né? Se você realiza um processo aqui agora e realiza depois de um certo tempo, depois de um outro tempo você realiza de novo, é a mesma coisa. As suas leis físicas têm essa independência do tempo. Podem ser realizadas em qualquer momento, elas vão ser sempre as mesmas coisas. Se elas são sempre as mesmas coisas, o que a Noether dizia é que algo então tem que se conservar para garantir que exista essa simetria temporal. E essa quantidade conservada é justamente a energia, segundo a Noether. Mas tem limitações, tá? Essa derivação dela tem inclusive uma limitação, que eu vou gravar um vídeo depois e mostrar para vocês. Mas a ideia é que a conservação da energia é uma lei natural, simetria temporal, né?
essa independência temporal. A energia se conserva porque existe essa simetria temporal. E as leis físicas são invariantes do tempo, como eu disse aí, portanto algo tem que se conservar, esse algo é a energia. Mas, se há essa independência temporal, por que a gente não pode então... Aí surge aquela ideia, e eu me lembro disso aqui porque justamente eu estava vendo aquele seriado Better Call Saul, que é o seriado que vem, né, conta o que acontece antes do Breaking Bad com o advogado Saul Goodman. E lá no final, nos últimos capítulos, não é spoiler, tá? Ele fala sobre ele tá conversando com um cara assim, e ele fala: se você pudesse voltar no tempo, né? O que você faria? E o Walter White, um cara muito inteligente, fala assim: é impossível voltar no tempo por causa da segunda lei da termodinâmica. E aí, assim, é óbvio que é um negócio que tá confundido, mas é uma coisa que alguém muito inteligente falaria, com certeza, né? Essa independência temporal, se algo pode ser realizado em qualquer momento no tempo, então por que a gente não pode então voltar no tempo? É porque tem algo que não é conservado. Esse algo que não é conservado, no caso, é a grandeza física da entropia. A entropia está sempre aumentando. A existência da entropia e o fato da entropia sempre ser gerada ao longo do tempo impede que a gente volte no tempo. Você não consegue, essa quantidade que não é conservada impede qualquer processo de volta no tempo. Talvez seja possível andar para frente no tempo, mas para trás não dá. Isso também não quer dizer que não é possível você visualizar algo que aconteceu no passado. Também assim, existem, por exemplo, como é que é? Assim, se a gente está aqui agora, por exemplo, eu lembro uma vez que eu vi uma foto, me impressionou, né? O cara tinha uma foto da galáxia de Andrômeda. A gente está vendo agora, a galáxia de Andrômeda está a 2 milhões de anos-luz da gente, né? 2 milhões e meio de anos-luz da gente. Ou seja, a imagem que ele tirou, ela foi gerada lá em Andrômeda em 2 milhões e meio de anos-luz atrás. Mas é a mesma forma as imagens que nós temos aqui agora, né? Se você quiser ver, por exemplo, ver a Terra durante a queda da Bastilha, é possível. Você tem que capturar a imagem que está viajando lá desde 1800 e lá vai bolinha, eu não lembro quanto que era, acho que era, não lembro a época da queda da Bastilha, 1800 e alguma coisa. Essa imagem da queda da Bastilha está propagando assim, ó, lá para o universo. Se você conseguir de algum modo capturar essa imagem lá, você consegue visualizar a Terra exatamente na época da queda da Bastilha. Mas você pode ver coisas que aconteceram no passado, porque as imagens estão viajando ao longo do espaço-tempo, mas você não pode voltar no passado, porque essa quantia física da entropia, por estar sempre aumentando, ela impede que você volte atrás. E a gente vai falar disso quando a gente começar a falar da entropia também. E eu vou falar no próximo vídeo, eu vou descrever por que essa KM Noether chegou nessa lei de simetria, que na verdade já está relacionada a outra coisa, tá? É uma coisa que a gente vê lá em física 1, física 2, que é o princípio de minimização da ação, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas essa ideia é bem uma ligada à outra, né? De certa forma, essa conservação da energia no nível molecular, ela também garante a conservação da massa, né? Porque a gente não pensa nisso, mas pelo fato de você ter aquela também a equação de Einstein, que é a energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, a constante mesmo que existe no universo, uma das constantes é a velocidade da luz, curiosamente. O tempo não é uma constante, o espaço não é, nada é uma constante, mas a velocidade da luz é uma constante. E a equação de Einstein justamente equivale a uma constante, você tem a energia e a massa, ou seja, se a energia é conservada, a massa no nível molecular também é conservada. Meio que uma coisa vai casando com a outra, né? A gente vai buscando essas informações aí juntas e vai casando uma junto com a outra, tá? Então fica essas informações aí legais, mais de final para vocês. Na próxima aula eu vou explicar esse conceito de conservação de energia direitinho, como que isso sai lá da KM Noether. É mais uma curiosidade, não é tema mesmo de termodinâmica, não. Eu trago só como uma curiosidade para vocês. Um abraço.